Fala pessoal da IBV, aqui quem fala é o Vitor. Está começando mais um devocional digital aqui na IBV em 1 Coríntios. Então pegue lá sua Bíblia, 1 Coríntios 6 é o capítulo de hoje. Bora meditar junto? Olha só, meus amigos, no capítulo anterior, Paulo se entristece. Ele diz: o orgulho de vocês não é bom. Ele diz isso porque a comunidade estava dividida pelo orgulho, sendo que, na verdade, eles deveriam, estar unidos e com vergonha, porque tinha um pecado horrível que estava acontecendo lá na igreja dos Coríntios. Leia o capítulo 5 e você vai saber que pecado horrível era esse que estava acontecendo lá. Agora, no capítulo 6, Paulo continua falando de mais pecados que estavam acontecendo na igreja. Ele diz que irmãos estavam entrando na justiça contra outros irmãos, ou seja, um irmão estava prejudicando o outro de alguma forma. Como se isso não fosse o bastante, a igreja também se omitiu e não julgou o caso por si mesma. Nesse momento, Paulo faz uma revelação. Ele diz: nós haveremos de julgar até os anjos. Como não podemos verificar quem está certo ou quem está errado entre nós mesmos? Então, em primeiro lugar, se um irmão te acusou de algum prejuízo, chame-o. Se um irmão te causou algum prejuízo, chame-o para conversar em amor. Se ele não se arrepender, ore por ele. Chame outro irmão maduro ou até mesmo o pastor para julgar e conversar com vocês. Se o irmão fez sem querer, perdoe. Se ele se arrependeu, perdoe também. Se ele não se arrependeu daquilo que ele te fez, Paulo diz no verso 7, por que não sofrer a injustiça? Nós podemos também sofrer o dano. Deus irá julgar um dia e ele será o justo juiz. Mas se o irmão continua a causar o dano aos irmãos, a fazer o mal para as pessoas que estão em volta dele dentro da igreja, como já vimos no capítulo anterior, expulsem esse perverso do meio de vocês, porque nós não podemos aprovar aquilo que é errado. Tem algum irmão que fez mal a você? Tem algum irmão na igreja, na sua igreja, fazendo mal a outro irmão na sua igreja? Se intrometa. É claro que com educação, procure entender o que está acontecendo, mas não se omita. Procure ajudar os irmãos que estão sofrendo e talvez causando dor uns aos outros. Da mesma forma, Paulo também fala sobre o pecado da imoralidade sexual. Ele provavelmente ouviu dizer que homens da igreja estavam saindo com prostitutas. Agora Paulo adverte. Ele diz: quem se une a uma prostituta se faz um com ela, como num casamento. A palavra diz que o nosso corpo não foi feito para a imoralidade. O nosso prazer sexual foi feito para o casamento. Você tem relações sexuais com alguém que não é o seu marido ou a sua esposa? Isso é pecado. Você é solteiro e tem relações sexuais com outras pessoas? Isso é pecado. Você assiste pornografia? Isso também é pecado. Pois Jesus disse: se você olhar para uma mulher para cobiçá-la, então você já se deitou com ela no seu coração. Paulo diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ele diz isso porque no Evangelho nós somos chamados a ser maduros e a fazer as coisas boas por serem boas e a não fazer as coisas más por serem más ou porque não convém. Você pode até achar que talvez a pornografia, por exemplo, não faz mal a ninguém, mas ela faz muito mal a você mesmo e por isso não convém. Se você tem problemas com isso, procure ajuda. A igreja é lugar disso, de ajudar uns aos outros, ao invés de prejudicar uns aos outros. Se todos nós reconhecermos que somos pecadores, seremos unidos novamente e o poder de Cristo nos curará das nossas mazelas.